Oi, gente, bom dia. Hoje a gente vai ter mais uma aula de ciências, tá? Dando continuidade aos nossos assuntos estudados. Mas antes, algumas dicas de estudo. A primeira é que vocês busquem um lugar sossegado e silencioso da casa de vocês, para que vocês possam se concentrar e ter um bom rendimento. E também peguem seus materiais como caderno, lápis, borracha e não esqueça de pegar seu livro didático para ele servir como base durante a nossa aula, certo? Como eu havia dito, nossa aula hoje é de ciências e nós vamos falar sobre os tecidos. Vamos falar sobre todos os tecidos, certo? Por isso nossa aula pode ser um pouco longa. Primeiro, vou apresentar a vocês a definição do que é um tecido, certo? Tecido é um conjunto de células especializadas que realizam uma função. O nosso corpo humano, o nosso corpo dos seres vivos é constituído por células, certo? O grupo dos animais, todos os seres vivos são constituídos por células. E essas células, o que é que vai acontecer para a formação dos tecidos? Vai ter agrupamentos de células que vão ter a mesma função, vão realizar a mesma função, certo? E esse conjunto de células que realizam a mesma função, eu vou definir como tecido. E aí, a histologia é a parte que estuda os tecidos, certo? A histologia. Vamos falar sobre diversos tecidos e suas características principais, tá? É como se a gente fosse ver o geral de cada tecido hoje. O primeiro que a gente vai ver hoje é o tecido epitelial, certo? Que eu também posso chamar de epitélio. Eu vou ter células justapostas. O que significa isso? Células bem próximas umas das outras, com pouco material intercelular, que são os materiais entre as células, certo? Então, vou ter um monte de células bem próximas e com pouco material entre elas. Quando eu tenho células bem próximas, eu posso chamar de células justapostas, certo? O tecido epitelial, ele tem três principais funções, que é revestir, proteger e em relação às secreções. A pele do nosso corpo, ela é o tecido epitelial, certo? Assim como o revestimento dos nossos órgãos, ela está presente no olho, ela está presente em praticamente todo o nosso corpo, certo? Uma característica principal do tecido epitelial é que ele é avascular, ele não possui vasos sanguíneos, certo? Ele é abastecido por estruturas próximas. O tecido epitelial impede a perda de água. Como vocês sabem, a maior parte do nosso corpo, do corpo do ser humano, é constituído por água. Se eu não tivesse o tecido epitelial com essa característica de impedir a perda de água, toda vida que eu apertasse o meu braço, apertasse o meu dedo, era para escorrer água, já que a maior parte do nosso corpo é feito de água, é como se fosse uma esponja. Só que a diferença é que a gente tem um tecido epitelial que impede que a água saia, certo? Se não for necessário. Dificulta a entrada de micro-organismos, como nossa pele é toda fechada, a gente tem os poros e tal, mas ela impede que qualquer micro-organismo entre. Também tem a absorção de substâncias, tipo, eu passei um creme na minha pele, a minha pele vai absorver as substâncias que tem naquele creme. Assim também serve para outros órgãos internos, também absorvem substâncias. E ele detecta sensações. A nossa pele consegue sentir o tato, se alguma coisa encostar na gente, por exemplo. E aqui eu botei dois exemplos, que é o corpúsculo gustativo, que é a epiderme da nossa língua, que ela tem a característica de diferenciar o que é doce e o que é salgado, certo? E tem o epitélio da retina, que é responsável pela captação de luz, fazer a gente enxergar. Então eu trouxe esses dois tipos de epiderme, de epitélio dentro do nosso corpo, fora a nossa pele, que é o mais comum a gente usar como exemplo, já que reveste toda a estrutura externa. Eu trouxe dois mais internos, certo? Que em relação à língua e ao olho. Aí eu trouxe uma imagem de como seriam as células do epitélio simples, certo? Aqui agora vamos falar a gente falou no slide passado sobre mais a parte de absorção e de revestimento, a parte de proteção.
Esse slide aqui a gente vai falar sobre as partes glandulares, que eu não falei das secreções. Quem está ligado a essas secreções é a parte glandular, certo? O epitélio glandular, ele possui glândulas, certo? Essas glândulas são responsáveis ou por absorver ou por liberar, na maior parte das vezes, hormônio, mas assim como várias outras coisas. Vamos ver os exemplos. Eu posso ter glândulas exócrinas, que são quando elas liberam para fora do nosso corpo, certo? Quando vai liberar para o ambiente, uma liberação externa, eu chamo de glândulas exócrinas. Um exemplo do que a gente pode liberar é o suor, e quem faz isso são as glândulas sudoríparas, certo? Também tem as glândulas endócrinas, que é para dentro do nosso corpo, certo? Eu dei um exemplo do timo, que libera linfócitos T, certo? E outro tipo de glândulas é as glândulas mistas, que liberam tanto, ela desempenha a função tanto de glândula exócrina como de glândula endócrina. E um exemplo de quem faz isso dentro do nosso corpo é o pâncreas, certo? Agora, encerramos o tecido epitelial e vamos falar do tecido conjuntivo, certo? O tecido conjuntivo, ele tem como principal característica dar forma e auxiliar na estrutura do nosso corpo. Ele não tem uma forma definida, um formato definido, por isso ele consegue se adaptar e se adequar a qualquer ambiente. Assim, ele pode auxiliar na estrutura do corpo, certo? Ele realiza a união de células e órgãos, ele pode unir as células, ele pode ajudar na estrutura do órgão, certo? Ele serve como suporte e, como eu havia falado, ele não tem uma forma definida. Eu posso encontrar ele de duas formas diferentes, numa forma rígida nos ossos e de uma forma líquida no plasma sanguíneo, certo? E ele tem uma alta quantidade de matriz extracelular, certo? O que seria essa matriz extracelular? É uma substância que é produzida dentro das células, que elas liberam para a parte externa, que fica ali entre as células, certo? E é extremamente rica em vários aspectos, a matriz extracelular. Agora vamos falar do tecido conjuntivo propriamente dito. Ele tem uma consistência gelatinosa, certo? E ele tem a função de unir as células dos órgãos. Como eu havia falado no início do vídeo, os órgãos, assim como todas as estruturas do nosso corpo, são formados por células, certo? E o tecido conjuntivo propriamente dito tem a função de unir as células dos órgãos e deixar ele mais firme, dar suporte, auxiliar na estrutura. Dentro do tecido conjuntivo propriamente dito, eu tenho duas subdivisões, que seria o tecido conjuntivo frouxo, que ele é um tecido mais delicado, ele é flexível, eu consigo mexer ele tem uma pouca resistência, qualquer movimento, qualquer coisa fora do inesperado ele pode romper, é a mais comum dentro do nosso corpo, possui pouca matriz extracelular. Se possui pouca matriz extracelular é porque possui pouca substância entre as células. Se eu tenho pouca substância entre as células vão ficar mais juntas. Se eu tenho células mais juntas, eu tenho uma maior quantidade de células em cada área. Aí eu também tenho o tecido conjuntivo denso, que aí já é totalmente o contrário. Eu vou ter muita matriz extracelular, então eu vou ter muita substância entre as células e com isso eu vou ter um espaçamento maior entre as células, então eu vou ter uma menor quantidade de células por área. O tecido conjuntivo denso tem uma alta resistência, ele serve principalmente para proteção, ele não é muito flexível e a gente pode encontrar ele principalmente nos tendões, é onde tem a ligação dos músculos aos ossos, certo? O nosso outro tecido conjuntivo é o tecido conjuntivo adiposo, certo? No tecido conjuntivo adiposo a gente vai encontrar células adiposas, que eu também posso chamar de adipócitos, certo? Ele tem como principal função o armazenamento de gordura e de vitaminas dentro do citoplasma das células. Então essas células têm uma característica específica, que dentro do citoplasma dela, ela consegue armazenar, ela consegue guardar gordura e vitamina. Com isso, o tecido conjuntivo adiposo, essas células conseguem reservar energia. É um reservatório de energia, elas armazenam energia por conta desse armazenamento de gordura e vitaminas. Ela é a camada mais profunda da pele.
depois da epiderme, o final é o tecido conjuntivo adiposo e ele também se encontra ao redor dos órgãos e ela tem uma cor amarelada, justamente uma cor que a gente associa à gordura, certo? Ela tá ligada à proteção dos órgãos contra traumatismo, certo? Contra choques. E ela faz uma camada de isolamento térmico. A gente encontra bastante essa característica de camada de isolamento térmico, principalmente, por exemplo, no urso polar, nos pinguins, que ajuda eles manterem a temperatura mesmo vivendo em ambientes extremamente frios. O nosso próximo tecido conjuntivo é o tecido conjuntivo ósseo, certo? Ele está ligado à movimentação, sustentação e proteção do nosso corpo. Se a gente não tivesse o nosso tecido conjuntivo ósseo, os nossos ossos, o nosso corpo seria como se fosse só carne. Então ele não vai conseguir ficar em pé, a gente não teria essa possibilidade de ficar ereto, certo? A gente seria como se fosse uma cobra, sem poder ficar eretos. O tecido conjuntivo ósseo, ele é mais rígido, a gente associa essa rigidez à característica porque ele possui a matriz óssea constituída de uma porção orgânica, que são fibras colágenas e um depósito mineral. Essa matriz óssea constituída desses materiais específicos é que dão a característica do tecido conjuntivo ósseo, ele ter essa rigidez, certo? Dentro do tecido conjuntivo ósseo, eu posso encontrar dois tipos de células. Os osteócitos, que são células maduras, células já foram formadas há um tempo. E eu tenho osteoblastos, que são células jovens, certo? E o tecido conjuntivo ósseo, ele é avascular. Então, ele é nutrido... O tecido conjuntivo ósseo, ele é vascular, certo? Eu posso ter duas características no tecido conjuntivo ósseo. Eu posso ter a parte compacta, que é a parte mais superficial do nosso osso, e a parte esponjosa, que é a parte mais interna do nosso osso, uma parte que tem mais ali espaços entre as células. O nosso próximo tecido é o tecido cartilaginoso, certo? As células do tecido cartilaginoso eu chamo de fibras, certo? E o tecido cartilaginoso possui fibras colágenas e elásticas, certo? E ele está ligado à firmeza, flexibilidade e sustentação do nosso corpo. A gente encontra ele no nariz e na orelha, por exemplo, e a gente pode ter dois tipos de célula lá. O condrócito, que são células maduras, e os condroblastos, que são células mais jovens. O tecido cartilaginoso, ele é avascular, certo? Quem dá a nutrição necessária para ele é o pericôndrio, que é um tecido conjuntivo denso que está próximo ao tecido cartilaginoso. Ele é vascular e ele nutre o tecido cartilaginoso. O nosso próximo tecido é o tecido sanguíneo, certo? Ele está responsável pelo transporte de substâncias essenciais, certo? Como oxigênio, gás carbônico, proteínas e entre outros, certo? Dentro do tecido sanguíneo, a gente encontra o plasma, que ele é constituído principalmente de água. E nessa água eu vou ter substâncias dissolvidas, como proteínas, como colesterol e entre outros, certo? Agora, dentro do plasma, eu posso ter proteínas, tá? Aí eu destaquei as 3 proteínas que podemos encontrar no plasma. A albumina, que está relacionada ao transporte de hormônios. A globulinas, que está relacionada à formação de anticorpos que combatem os invasores e o transporte de colesterol. E a última, a fibrinogênio, que está relacionada à coagulação do sangue. Ele vai ali ajudar no processo de coagulação do sangue. A gente vai falar sobre o processo de coagulação mais na frente, certo? Os elementos figurados do nosso corpo. Por quê? O tecido sanguíneo, ele é constituído de plasma e de uma parte que são do plasma, e a gente também vai encontrar elementos figurados. Os elementos figurados são as plaquetas, hemácias, leucócitos.
As plaquetas, elas estão ligadas, elas são constituídas de restos celulares originados da fragmentação das células da medula óssea, certo? E ela está ligada ao processo de coagulação do sangue. Já as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, eles são ricos em hemoglobina, que é uma proteína responsável pelo transporte de oxigênio, certo? Eu vou ter os leucócitos, que eu também posso chamar de glóbulos brancos. Eles estão relacionados à defesa do organismo e à produção de anticorpos, certo? Agora, sobre a coagulação do sangue. A coagulação do sangue é quando eu tenho uma obstrução do tecido ou vasos lesionados, certo? Que impede a perda de sangue. A gente vai ter a fibrina, que ela vai ser responsável por produzir uma espécie de rede, que vai impedir que o sangue saia, certo? Isso é a coagulação. A fibrina faz uma rede de proteção que impede que o sangue saia, certo? Impede a perda de sangue. O nosso próximo tecido é o tecido muscular, que está ligado à movimentação. E a gente tem as fibras musculares ou os miócitos, certo? A principal característica deles é a contração, que está relacionada a miofibrilas, que são as proteínas desse tecido, certo? Aí eu posso ter o tecido muscular esquelético, que está relacionado à sustentação e movimentação. Nele eu vou ter células alongadas, que eu chamo de fibras, com vários núcleos. Então, as células do tecido muscular esquelético têm como característica ter diversos núcleos. E eu consigo controlar as contrações. Por exemplo, se eu quiser movimentar a minha mão, eu vou fazer uma contração para fazer o movimento dela. Eu estou controlando esse movimento. Então, está relacionado ao tecido muscular esquelético. Eu também vou ter outro tecido muscular, o estriado cardíaco, que eu vou encontrar apenas no coração. E agora, essas células só têm 1 ou 2 núcleos, diferente da esquelética que tinha vários. Aqui eu tenho no máximo 2. Que são separadas por discos intercalares, certo? Eu também tenho como características estrias transversais e movimento involuntário. A gente não controla os movimentos do nosso coração, ele simplesmente se move, certo? Ele simplesmente se contrai. O próximo é o tecido muscular liso, que já também tem um movimento involuntário. Ele está ligado a nossos órgãos como útero e estômago. No estômago, como é que ele funciona? As contrações empurram os nossos alimentos, certo? Ele faz toda a digestão, ajuda na digestão. E nessas células eu só vou ter um núcleo. Então, se eu quisesse diferenciar no esquelético, eu tenho vários núcleos e movimento voluntário. No cardíaco, eu só tenho 1 ou 2 núcleos e movimento involuntário. E no liso, eu só tenho um núcleo e também movimentos involuntários. Aqui eu trouxe só uma figura ilustrativa, certo? Para vocês verem como é mais ou menos as estruturas do estriado esquelético, do liso e do músculo cardíaco. O nosso último tecido de hoje é o tecido nervoso, certo? Ele está relacionado a estímulos externos e internos. É o sistema nervoso, é o tecido nervoso que vai estar ligado com o processamento de mensagens e o transporte dessas mensagens, certo? E as células desse tecido é chamado de neurônios, certo? Ele está ligado à condução de impulsos nervosos. E lá eu posso encontrar na estrutura dos neurônios, eu vou ter os dendritos, que recebem estímulos do ambiente e de outras células. Então ele pega informação, ele recebe informações do ambiente de células vizinhas. Eu vou ter o corpo celular, que é responsável por processar essas informações. E eu vou ter o axônio, que ele é responsável por transmitir as mensagens, as informações, os pulsos do neurônio para o ambiente externo e para outras células. Aqui é a estrutura do tecido nervoso, e aí a gente consegue encontrar o corpo celular, dentro dele tem um núcleo, é o cérebro da nossa célula. Eu vou ter os dendritos, que é responsável por receber mensagem, e o axônio, que é responsável por liberar as mensagens.
Agora, um exercício de fixação sobre o que a gente estudou hoje, certo? Existem diferentes glândulas no organismo. Algumas são responsáveis por lançar secreções para fora do corpo, como é o caso das glândulas sudoríparas, e outros lançam secreção diretamente no sangue, como é o caso da tireoide. Apesar das diferenças, todas são formadas a partir de qual tecido? O único tecido que a gente falou de glândulas endócrinas e glândulas exócrinas foi o tecido epitelial. Então, a resposta dessa questão é o item D, certo? Assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Se você quiser rever essa nossa aula ou qualquer outra, vocês podem estar entrando no site da escola, www.escolapequenospassos.com.br, e também acompanhando no canal do YouTube da escola, Escola Pequenos Passos. E não esqueçam de baixar o aplicativo da escola, Escola Pequenos Passos, no Play Store, para que vocês possam acompanhar as agendas digitais e realizar as atividades, certo? Até a próxima aula!